Você é alguém que se preocupa demais com a aparência? Queridos, vivemos em uma época em que a aparência recebe muita atenção. As pessoas se preocupam em parecer felizes, bem-sucedidas, inclusive até espirituais. Mas Deus não olha apenas para aquilo que aparece, Ele olha para o coração. Nosso tema de hoje é: mais que aparência, Deus está transformando o seu coração. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. Por isso, queridos, Pedro, ele não começa dizendo simplesmente: mudem o comportamento de vocês. Ele começa lembrando quem eles são, como filhos obedientes. Antes de falar sobre conduta, Pedro fala sobre identidade. Aqueles que pertencem a Cristo não vivem para conquistar o amor de Deus, vivem em resposta ao amor que já receberam de Deus. A santidade não é uma tentativa de comprar a aprovação do Senhor, mas é um fruto de uma vida alcançada pela graça. Santidade é uma nova maneira de viver. Pedro, ele ainda orienta os cristãos a não se amoldarem aos desejos de outrora. Ele está lembrando que a fé em Cristo não produz apenas uma mudança exterior. Deus deseja transformar a maneira como pensamos, desejamos e a maneira como nós fazemos as nossas escolhas. O passado, porém, muitas vezes tenta nos chamar de volta. O pecado costuma destacar o prazer momentâneo e esconder as consequências. Foi assim com os israelitas no deserto. Lembravam-se da comida do Egito, mas esqueciam-se de que eram escravos no Egito. Também podemos romantizar fases que nos afastavam de Deus. Podemos sentir saudade de hábitos, relacionamentos ou escolhas que pareciam trazer liberdade, mas que na verdade nos prendiam. Por isso precisamos de discernimento. Você é alguém que tem tido esse discernimento? Você tem buscado esse discernimento do Senhor? Nem todo desejo ele deve ser obedecido. Nem todo caminho fácil nos conduz à verdadeira vida. Em Cristo, queridos, não somos mais governados pelos antigos padrões, ou pelo menos nós não deveríamos ser mais governados pelos antigos padrões. Pela ação do Espírito Santo, aprendemos a dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. A santidade, ela é uma caminhada de graça. Quando ouvimos a palavra santidade, podemos imaginar alguém que nunca erra ou nunca enfrenta tentações. Mas não é assim. A vida cristã não é uma demonstração de perfeição humana, é uma caminhada de transformação. Isso não significa tratar o pecado com indiferença. Significa reconhecer que Deus trabalha em nós com paciência, sem deixar de nos chamar à obediência. A santificação acontece pela graça, por meio da ação do Espírito Santo, da palavra e de escolhas diárias de fidelidade. Há dias em que avançamos com firmeza, em outros enfrentamos lutas e até tropeçamos. Quando isso acontecer, não devemos permanecer caídos e nem abandonar o caminho. Devemos confessar, receber o perdão de Deus e continuar caminhando com Ele. Talvez você ainda não seja tudo aquilo que deseja ser, mas pela graça também já não é quem era antes. Olha que coisa incrível! Cada mudança verdadeira é um testemunho de que Deus continua trabalhando em seu coração.
Sejam santos porque eu sou santo, diz o texto. Deus não diz sejam santos para que eu ame vocês. Ele diz sejam santos porque eu sou santo. A santidade nasce do relacionamento com Ele. Não buscamos ser santos para merecer a salvação. Buscamos viver em santidade porque fomos salvos e chamados para pertencer a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele viveu em santidade, mas não em isolamento. Participou de refeições, acolheu crianças, chorou com os que sofriam e se aproximou dos excluídos. Sua pureza não o afastava das pessoas, mas permitia que ele as amasse de maneira verdadeira. A santidade também não foi criada para roubar nossa alegria. Deus não nos chama para uma vida menor, mas para uma vida livre daquilo que destrói. O pecado ele promete satisfação, mas deixa vazio. Cristo nos conduz à alegria, à liberdade e à vida abundante que só Ele pode oferecer. Santidade não é apenas evitar atitudes, é permitir que Cristo governe cada área da nossa vida, nossos pensamentos, palavras, relacionamentos, desejos e decisões. Convido você a refletir comigo sobre isso. Existe alguma área em que Deus tem chamado você a crescer, mas você tem resistido? Não tente esconder esta área atrás de aparências. Entregue ao Senhor. Peça que Ele transforme não apenas suas atitudes, mas também as motivações do seu coração. A obra de Deus em nós é progressiva, mas é real. Ele não desiste daqueles que chamou pela graça, queridos. Pela graça, continua nos moldando para que reflitamos cada vez mais o caráter de Jesus. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Eu quero convidar você neste momento a se colocar diante do Senhor como alguém que verdadeiramente compreende esta palavra. Pai amado, Pai querido, muito obrigado porque em Cristo eu fui alcançado pelo Teu amor e chamado para pertencer a Ti. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que me preocupei mais com a aparência do que com a transformação, a verdade do meu coração. Nos ajude, Senhor, a mim e aos meus irmãos, a rejeitar os antigos desejos e a vivermos de acordo com a Tua vontade. Pelo Teu Espírito, transforma os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes e as minhas motivações. Quando tropeçarmos, Senhor, leva-nos ao arrependimento, fortalece-nos para continuar, que a nossa vida reflita cada vez mais a santidade e o amor de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Santidade não é tentar parecer ser perfeito, mas é permitir que Cristo transforme o coração e seja visto em toda a nossa maneira de viver. Que Deus te abençoe. Reflita sobre isto. Bom dia.